Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Buildings. E enquanto o mercado de escritórios passa por um período de dúvidas por conta dos efeitos da pandemia, o mercado industrial sinaliza com números muito positivos e coloca mais lenha ainda na sua expansão. Então vamos falar sobre isso. Bom pessoal, como é o primeiro vídeo que a gente está fazendo nessa nossa nova série sobre o mercado de industrial, eu queria aqui gastar uns minutos para dar um pano de fundo, falar um pouquinho do panorama desse mercado no Brasil. Primeiro eu quero pontuar que existem basicamente dois tipos de imóveis que estão inseridos nesse mercado. Um que são galpões que estão dentro de uma estrutura de condomínio logístico, tá? E o segundo tipo de imóvel que são os galpões que estão fora dessa estrutura de condomínio, que são chamados de monousuários, algumas empresas chamam de standalones e etc. Por que eu estou citando esse caso? Porque são mercados diferentes, apesar que estão dentro do mesmo contexto. E um deles a gente consegue ter números muito mais claros, enquanto o outro, por conta do tamanho, é mais difícil de você monitorar de uma forma completa. Mal comparando, é como se nós estivéssemos falando do mercado residencial, pensando em prédios versus casas. Os prédios, a gente, apesar de ter um número muito grande, principalmente aqui na cidade de São Paulo, o número de casas é muito maior. Então é como se fossem os condomínios logísticos versus os monousuários, os standalones. Trazendo alguns números de abrangência nacional sobre o mercado de condomínios logísticos, que é um mercado que a gente consegue monitorar de forma universal, né, para todo o universo de imóveis existentes, nós estamos falando de um número aproximado de 580 condomínios no Brasil, algo como 581, e um estoque total de 23 milhões de metros quadrados disponíveis para todos esses imóveis. Além desses 23 milhões de metros quadrados já prontos, existem ainda 2 milhões de metros quadrados que estão em construção, que serão entregues no mercado nos próximos anos, e ainda 18 milhões de metros quadrados que estão ainda em formato de projeto, que podem sair ou não, mas que aí tem uma entrega menos certa e prevista para um futuro mais distante. Desses 23 milhões de metros quadrados que nós temos no Brasil inteiro, 13 milhões de metros quadrados estão apenas no estado de São Paulo, que acaba sendo o principal mercado logístico do país. Dentre muitos fatores, acho que o principal deles também pela proximidade com o principal centro consumidor do Brasil, no caso a cidade de São Paulo também. Ainda trazendo alguns números sobre o estado de São Paulo, a taxa de vacância para condomínios logísticos no primeiro trimestre de 2020 ela é de 18%. E apesar de não ser um índice baixo, a gente pensa num mercado equilibrado, ou seja, em que o poder da negociação está dividido entre proprietário e inquilino. Quando a gente fala algo em torno de 10%, então pensando no mercado de 18% é um mercado com vacância até que alta, mas esse mesmo mercado em 2017 no estado de São Paulo a gente estava falando de uma taxa de vacância de 28%. Ou seja, ela caiu 10 pontos percentuais nesse período de 3 anos, o que é um número muito significativo. E além da taxa de vacância, que é um índice que todo mundo gosta de analisar, eu queria também aproveitar desse vídeo para propor algo para você que está nos assistindo, que é acompanhar, além do índice de taxa de vacância, um outro índice, e aí serve tanto para industrial quanto para o mercado de escritórios, que é o índice de absorção líquida. O que é a absorção líquida? É a diferença de metros quadrados ocupados em um mercado quando você compara com o trimestre anterior. Então, se nós tínhamos um mercado com 100 mil metros quadrados e no trimestre seguinte esse mercado tem 110 mil metros quadrados ocupados, a absorção líquida naquele período foi de 10 mil metros quadrados. Num exemplo oposto, se nós tínhamos um mercado com 100 mil metros quadrados ocupados e no trimestre seguinte esse número é de 90 mil metros quadrados ocupados, a gente tem uma absorção líquida negativa de 10 mil metros. Em resumo, a absorção líquida mostra se o mercado está crescendo em metros quadrados ocupados ou retraindo, independente da taxa de vacância, que tem um impacto também por conta de novas entregas.
Eu vou exemplificar melhor isso que eu estou querendo dizer com um exemplo agora do primeiro trimestre de 2020 para o estado de São Paulo industrial. A vacância no quarto trimestre de 2019 estava em 17% e agora ela está em 18%. Então a gente fala, pô, a vacância subiu, quer dizer que as empresas devolveram centros logísticos para que a vacância aumentasse? Não, o que aconteceu foi que, apesar da gente ter uma absorção líquida positiva, ou seja, mais metros quadrados ocupados, nós tivemos novos empreendimentos entrando no mercado, o que aumentou o estoque e nessa relação a taxa de vacância subiu, mesmo com novas ocupações feitas. Bom, feito esse pano de fundo sobre todo o cenário macro do mercado logístico no Brasil, eu queria agora falar sobre o que nós estamos vendo, o que está acontecendo agora nesse mercado e a atuação principalmente dos fundos imobiliários. Então, antes de iniciar esse assunto, se é do seu interesse, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e deixe os seus comentários caso você queira ver algum conteúdo específico nos próximos vídeos. Diferente do mercado de escritórios, que sofreu bastante com a pandemia, esse mercado ele ficou um pouco pausado, estagnado em novas transações, novas locações e vendas, principalmente nesses últimos meses. O mercado industrial e logístico, quando a gente olha para todos os imóveis do Brasil, já registra mais de 200 transações apenas nesse ano, sejam transações de venda ou de locação. Então é um mercado que está extremamente aquecido. E pensando nesse tema também, trazendo para a realidade do mercado de fundos imobiliários aparecem como um grande player nesse cenário de transações, tanto nas locações que receberam, quanto também nas compras que fizeram. Então eu queria citar aqui alguns exemplos de locações para imóveis em fundos imobiliários e depois eu vou citar algumas coisas de compra. De imóveis que foram locados, eu queria citar como inquilinos a Magazine Luiza, que alugou 5.000 metros quadrados no Fernão Dias Business Park, que é um imóvel que está dentro do fundo imobiliário da Vinci Logística, o VILG 11. As lojas 100, que também fizeram uma alocação de 15.000 metros num imóvel em Salto da Red Logística, do fundo Red Logística, o HLOG 11. Parece que é uma alocação temporária, provavelmente por conta da alta demanda que eles estão tendo, mas não deixa de ser mais uma locação para esse segmento. Eu quero citar aqui também o Mercado Livre fazendo a locação de 17.600 metros no Goodman ABCD1, que apesar da Goodman não ser uma empresa que está na estrutura de fundo imobiliário, um outro aspecto que a gente queria trazer, e esses meus exemplos são propositais, é a relevância que o mercado de e-commerce tem ganhado nesse segmento logístico. Pelo fato do Brasil ser um país tão grande, a gente pode ver que quando a gente olha o estoque existente, principalmente o estoque existente de boa qualidade, o número ele ainda é muito pequeno, tem muito espaço para crescer. E a gente vê essa mesma necessidade de crescimento ainda no mercado de e-commerce, que está dando os primeiros passos aqui no Brasil. Então eu trouxe propositalmente esses exemplos de transações de locação desse ano que envolveram a expansão de empresas de e-commerce. E falando sobre algumas transações de compra, o mercado de fundos imobiliários aparece muito comprador em 2020, como já foi nos anos anteriores, e eu separei algumas transações de compra que aconteceram nesse ano. A XPlog comprando alguns ativos, fazendo nova emissão de cotas, então eles estão bem aquecidos nesse momento. Vinci Logística também fez novas aquisições, não só novas locações no portfólio, mas novas aquisições. RBR Log também tiveram novas aquisições. Ouro Invest Logística, VBI Logístico e a SDI, o SDI Rio Bravo Logística também com novas aquisições. E eu queria fazer aqui um parênteses nessa transação do SDI 11, da SDI Rio Bravo, porque eles fizeram uma transação que envolve o processo de sale and leaseback. Eu não sei se todos estão acostumados com esse termo, mas é quando uma empresa ela é proprietária e inquilina de um imóvel, nesse caso de um galpão, e o fundo imobiliário compra aquele galpão, mas já amarra um contrato de locação para aquela mesma empresa. Então foi isso que o SDI 11 fez com esse imóvel em Guarulhos, que agora era de propriedade e ocupação da GSK, uma empresa farmacêutica, e agora é de propriedade do fundo e a GSK tem uma locação até pelo menos 2021.
Essa compra prevê também um retrofit no imóvel para readequação, o que eu acho muito interessante pensando em futuros inquilinos em um imóvel tão bem localizado como a região de Guarulhos. Então era esse o vídeo que a gente queria trazer hoje, dando um pano de fundo sobre tudo que está acontecendo no mercado de logística no Brasil, a atuação dos fundos imobiliários que tem se destacado muito, cap rates na casa de 8, 9, 10% nesse segmento, o que esse tipo de rentabilidade atrai o olhar de muitos investidores. Então é isso, era o conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado. Caso queiram acompanhar mais conteúdo sobre o mercado imobiliário, de fundos imobiliários, se inscrevam aqui no canal da Buildings, deem like também, deixem seus comentários sobre quais tipos de conteúdo vocês gostariam de ver por aqui e nos vemos no próximo vídeo.